Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo da Parashá Tetzaveh com o Mestre Celso, daqui a um minutinho. Boas-vindas a todos e convido o Celso para fazer a brachá do estudo, lembrando da importância de estudarmos juntos, de estudarmos Torá no sentido mais amplo. E por isso a gente faz a brachá para nos lembrar dessa mitzvah, que é estudar a Torá no sentido mais amplo de todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. V'ha'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu, u'befi amcha b'Yisrael. V'yihi anachnu v'tzetzaenu v'tzetzai amcha b'Yisrael. Kulanu yodei shemecha v'lomdei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai amelamed Torah le'amo Israel. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Amém. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Compartilho a tela aqui para vocês, um segundo só. Aqui. Como o Davi falou, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Parashá Tetzaveh, que é no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, até o capítulo 30, versículo 10. E vamos lá. Estão vendo bem aí? Porque se eu aumentar, não vou conseguir passar os slides. Não, estamos vendo. Tá bom? Vamos lá. Bom, os temas principais da Desculpa, boa noite, eu estou ouvindo bem abafado, assim, o som baixo, bem baixo, não sei. Então, deixa eu seguir falando. Tá abafado para mais alguém? Não, tá um pouco perto da Marli, tá baixo, mas dá para ouvir bem. Você tentou aumentar o volume? O seu volume, Marli? Aqui dá pra ouvir bem. Eu aumentei o meu agora, melhorou? Tá bom, melhor. Melhorou. Obrigada. Então, a Parashá Tetzaveh, ela tem como temas principais o Ner Tamid, que é a lâmpada que fica acesa em todas as nossas sinagogas, e ela tem origem aqui nessa Parashá, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. As vestimentas dos Kohanim, que é o grande assunto dessa Parashá, a consagração dos Kohanim, dos filhos de Arão, e sobre os sacrifícios, nós vamos falar um pouquinho aqui. Bom, o Ner Tamid, e aqui eu coloco para vocês uma Ner Tamid bem bacana que eu encontrei na internet, que é de uma sinagoga lá de Nova York, chamada Romemu Congregation. E o design dela é desse estúdio Bruce, que é bom para a Marli, que é arquiteta, é uma empresa, é um estúdio especializado em projeto de sinagogas e de elementos da sinagoga. Então, eles projetam Arona Kodesh, projetam Ner Tamid, projetam uma série de coisas. E então, o Ner Tamid vem em seguida dizendo o seguinte, que Deus instrui a Moisés para ordenar, aí vem a palavra Tetzaveh, aos filhos de Israel aqui, coloco agora, para manter as lâmpadas acesas no Mishkan todo o tempo. E na Parashá fala desde de manhã até a noite. De manhã elas eram acesas e de noite elas eram trocadas para poder durar a noite inteira. E como eu falei agora há pouco, isso é feito até hoje nas sinagogas como lembrança desse mandamento. É interessante notar uma coisa que não tem a ver com o Ner Tamid, mas que tem a ver, porque são só 2 versículos esse comecinho aí. 2 últimos versículos do capítulo 27, depois a gente vai passar para o capítulo 28, que fala sobre as vestimentas dos sacerdotes. Mas ela tem 2 particularidades linguísticas dessa Parashá. Primeiro, ela é integralmente escrita no modo imperativo. Vocês farão, vocês acenderão, vocês sempre
no imperativo. E a gente pode deduzir a partir disso que se tratam de comandos de Deus a Moshe. E desde que Moshe surgiu no Tanar, em Shemot, capítulo 1, que é quando ele nasce, até Vezot Abrahá, que é quando ele morre, é a única paraxá em que ele não é mencionado. A gente se deduz que Deus fala com ele, porque várias vezes ele fala, você fará isso com seu irmão Arão. Então era obviamente com Moisés que ele estava falando. Mas o nome de Moisés não é citado. E uma paralelismo que a gente pode encontrar é também com a Haggadah de Pessah, onde Moisés também não é citado. Ele está presente, mas o nome dele não é citado. Bom, aí a gente vai passar para as vestimentas dos Kohanim. Eu achei uma figurinha que eu achei bem interessante, que essa aqui. Está dando para ver bem? Ou vocês querem que eu aumente aqui? Está vendo bem, gente? Aumenta um pouquinho, Celso. Pode aumentar. Tá. Vale do 72. Passa. Não, não precisa mexer Melhorou? aí. Não. Melhorou? Não mudou nada. Se você faz a apresentação no seu computador, Celso, que já aumenta. Clica no Não, não. F5. Lateral. Não. Ele não quer fazer isso. Ele já avisou desde o começo. Aumenta só o zoom mesmo, que tá lá 72, põe 80. Isso aí, pronto. Isso, Tá. pronto. Tá ótimo, tá ótimo. Então aqui, esse desenho aí que eu achei bem interessante, que aí tem as 8 partes componentes que eu vou falar um pouquinho depois aqui sobre ela, as 8 partes componentes da vestimenta do Kohen Gadol. Era só o sumo sacerdote que usava essas 8 partes, essas 8 vestimentas. Os outros usavam menos, usavam só 4. Então a gente tem na cabeça aqui o mitznefet, que é esse turbante aqui, uma tiara, algo assim. Aí tem o tzitz, que é essa faixa aqui na testa, que era uma faixa de ouro, que tinha uma inscrição nela, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. A parte principal da vestimenta, que é o peitoral, o Roshen Mishpat, que é traduzido como o peitoral do juízo. Depois eu vou falar cada uma dessas partes, tá? Esse ketonet, que é essa túnica, essa roupa branca aqui, está por baixo da roupa dele, que é a roupa que era a parte que ia em contato com a pele dele, era feita de linho e tudo mais, tem toda uma descrição na Paraxá sobre essa roupa. Aí tem este efod, ele usava 2 efod. Esse vermelho aqui, que era era por cima de tudo, esse avental aqui, talvez, não sei se o nome é bom, mas é isso. O efod é o número 6. O número 5 é o avnet, que é esse cinturão aqui, ó, que ele está usando. Aí o efod superior, o número 6, né? O número 7 são umas calças que está por baixo de tudo aqui, chamado mirnasaim. E o meil efod, que é esse em azul aqui, que também era uma espécie de um hop, que é por cima de tudo isso e por baixo da roupa do sacerdote. Dessas roupas aparentes aqui do sacerdote. Então vamos lá. Mitznefet, como eu falei, era um turbante, uma tiara. O tzitz, que era aquela frase que estava escrita na testa, que era uma tira, e estava escrito nela a palavra Kodesh Ladonai, santidade ao Eterno. O Roshen Mishpat, que é o peitoral do juiz, nós vamos falar bastante dele daqui a pouco. O Kutonet, que é a túnica. O Avnet, que é aquela túnica branca. O Avnet, que é o cinto. O Efod, que é aquela parte que cobre as calças. Mirnasaim, que é a Mirnasaim em hebraico moderno, é calça até hoje. Então, essa palavra existe até hoje. E o Meil, que é esse manto que cobria tudo. Então, eu vou voltar um pouquinho isso aqui mais para frente, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sacrifícios e a consagração dos Kohanim. Deixa eu diminuir um pouquinho para cá na tela. Aqui na Paraxá, a Paraxá descreve
como se fazia o sacrifício de investidura dos Kohanim. Eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente um animal era abatido, uma gota de sangue era colocada no lóbulo da orelha direita, uma outra gota de sangue no polegar da mão direita e uma terceira gota de sangue no dedão do pé direito. Era essa era, e depois tinha a aspersão de sangue, tudo isso é detalhado. Para quem não está muito usual, não é muito usual aqui no Nechamar, não é frequente aqui no Nechamar, a gente não gosta muito de descrever sacrifício aqui, porque é uma coisa que a gente não entende que isso deva ser repetido, reconstrução de templo e tudo mais. Então isso a gente só cita que existiu, mas a gente não detalha isso aqui. Depois a Paraxá então traz a descrição dos sacrifícios diários. Aí fala quantos animais eram mortos, abatidos, como é que fazia com sangue. Aí tinha questão de azeite, tinha questão de farinha e tudo. Tudo isso é descrito com riqueza de detalhes. E a última coisa da Paraxá é o altar de ouro, o Mitzvah HaZahav, que era um altar onde o incenso era queimado, porque eles precisavam ter um cheiro bom lá para esse ambiente um tanto quanto insalubre, né? E o incenso era queimado e onde as lâmpadas ficavam acesas pela manhã e o acendimento era feito à noite, como eu falei no início. Bom, então agora vamos partir para o que eu quero trazer para vocês, que é o que eu acho mais interessante nessa paraxá, que é a questão do Rosh Mishpat, que é o peitoral do juízo. E eu vou voltar a aumentar aqui. E aqui ele tinha mais ou menos essa forma, tá? E ele tinha como é que ele era? Ele era um peitoral, isso tudo está descrito na Paraxá. Ele era um peitoral que representava as 12 tribos pela ordem de nascimento dos filhos. Então aqui a gente tem Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef e Binyamin. Então essas eram as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Infelizmente, Diná não está aqui, mas está sempre na nossa lembrança, na nossa memória. E cada uma das tribos tinha uma pedra que era específica daquela tribo, representativa daquela tribo. Então a gente começa com Reuven, que a pedra se chama Odem, que é entendida como sendo um rubi, até porque Odem tem a mesma raiz de Adom, que é a cor vermelha em hebraico. Nós temos Pitdá, que é o topázio. Nós temos Bareket, que é esmeralda. As cores das pedras aqui, vocês vão desculpar que a gente sabe que esmeralda é verde, aqui não está verde, mas é uma questão aqui, é só uma representação. Yehudá, que é Nofer, em português é chamado de carbúnculo. Issachar, Sapir, que é a safira. Yahalom, para Zevulun, que é o diamante. Para Dan era Leshem, que era a opala. Para Naphtali era o Shebó, que era a ágata. Para Gad, Ahlama, que é a ametista. Para Asher era o Tarshish, que é o crisólito, em português. Para Yosef, Shoham, que é o ônix. E para Binyamin, Yashfe, que é o jaspe, em português. Então, o Cohen Agadol carregava o peitoral com essas pedras dispostas nessa posição, seguindo a ordem das tribos pelo nascimento dos filhos. Muito bem, aí vocês vão ver que além dos nomes das tribos, a gente tem umas letras adiante de cada um desses nomes. Então, se vocês observarem que Reuven a gente tem o Aleph, Shimeon a gente tem o Bet, de Levi a gente tem
Resh, Rei, Mem, Sofit. E a gente, se juntar isso, vai dar Avraham. Depois a gente passa para a segunda fila, Yehudá, Yud, de Sahar, Tzadi, Zevulun, Het, e de Dan, Kuf, que forma a palavra Yitzhak. Então a gente tem Abraham, Yitzhak, aí tem esse Beit aqui, que é o V, né, que é o E em português. Na tribo de Gad, a gente tinha escrito Shivtei, Shivtei quer dizer as tribos, e aqui a gente tem Yud, Shin, Resh, Vav, Nun, Sofit, na frente de Asher, de Yosef, que dá a palavra Yeshurun, que era um dos nomes do povo de Israel. Então a gente tem Avraham, Yitzhak, Veshivtei e Yeshurun, ou seja, Abraão, Isaac e as tribos de Israel. Então, quer dizer, todo mundo estava presente aqui. E por que isso estava dessa forma? Porque esse Rosh Mishpat, na realidade, ele tinha atrás dele uma dobra, que nós vamos descrever daqui a pouco, e nessa dobra era colocado uma coisa que se chamava Urim Vetumim. E a gente vai tentar descobrir o que é esse Urim Vetumim. E na Parashá fala da seguinte forma: e porás no peitoral do juízo os Urim e os Tumim. E o que são Urim e Tumim? É a primeira pergunta que a gente faz. O Rambam, Nachmanides, Rabbeinu Moshe ben Nachman, que era um rabino cabalista que viveu no século XIII, ele deu a seguinte definição do que seria o Urim e Tumim. Os Urim e Tumim são como Rashi, que viveu um século antes dele, no século XII, escreveu. Esta foi uma inscrição do próprio nome de Deus que foi colocada entre as dobras do peitoral. Então, o que é isso? Eles tinham esse peitoral, essa placa, como se por trás houvesse uma outra placa e um espaço, onde eram colocados os Urim e os Tumim. Por isso que fala aqui, foi por isso que o peitoral teve que ser duplo, feito de um material que se dobrava, formando uma espécie de bolsa onde se guardavam os Urim e Tumim, os nomes sagrados de Deus. A prova disso, segue falando aqui o Rambam, é que no trabalho dos artesãos, os Urim e Tumim não são mencionados de forma alguma, nem no comando, nem na sua fabricação. Agora, com relação às vestes, ele detalha. Ele fez o efod e ele fez o roshem, mas ele não diz que ele fez os Urim e Tumim. Então, o que a gente leva a crer, o que a gente entende disso aqui? É que eles sabiam o que era esse Urim e Tumim. Eles tinham o roshem, isso era colocado lá dentro, e para que isso servia? Servia para o seguinte, segue falando o Ramban. Da mesma forma, na hora de fazê-los, ele diz, e no roshem colocou os Urim e Tumim, pois não eram obras de artesãos. Nem os artesãos, nem a congregação de Israel tiveram qualquer participação na sua confecção ou na sua doação, porque era um segredo transmitido pelo santo bendito seja a Moshe, e ele os escreveu em santidade. Portanto, eram de origem celeste, e por isso são referidos sem qualquer especificação e com artigo definido. Ou seja, as pessoas sabiam o que era o Urim e Tumim. Nós é que não sabemos. Então, e ele segue falando aqui o Ramban, os Urim e Tumim eram nomes de Deus, e foi em virtude do poder que residia nesses nomes que as letras inscritas nas pedras do Roshem iluminaram-se diante dos olhos do sacerdote que pedia seu julgamento. Então, o que era isso? Isso era um oráculo. O sacerdote, o Cohen, fazia uma pergunta e isso era respondido através de luzes que o sacerdote via e que se iluminavam através das letras que estavam ali naquele peitoral. Então ele ia formando palavras como aquele joguinho de
tabuleiro Ouija, algo do tipo. Então, que as palavras iam se formando através dessas luzes que apareciam. E segue o Ramban explicando para nós. É possível que após Moshe ter colocado os nomes sagrados de Urim e Tumim no Roshen, que é no peitoral, eles tenham se tornado conhecidos pelos grandes sábios de Israel, tendo sido transmitido a eles por Moshe junto com os segredos da Torá. Eu não trouxe toda a explicação aqui do Ramban, que ela é muito longa, mas ele segue dizendo, ele cita um exemplo que aconteceu esses Urim e Tumim são citados em Bamidbar, vamos voltar a falar deles, e em Neviim e Ketuvim também. Eles são citados, se eu não me engano, 4 vezes. Tem um exemplo do rei Saul, que pergunta ao sacerdote da época se ele deveria entrar numa determinada batalha, se ele ia ganhar ou não. E o sacerdote fala, pode ir que você vai ganhar. E ele vai e ganha a batalha. E assim era feito, ou seja, era um oráculo e ele era consultado, mas aí feita uma advertência de que não poderia ser consultado para questões pessoais. Era somente consultado em questões que envolviam o povo de Israel. Como, por exemplo, o caso de Saul, que perguntou antes de entrar numa batalha. Então, eu achei muito interessante essa questão dos Urim e Tumim, porque sempre houve... Deixa eu fechar porque termina aqui a minha exposição. Sempre houve a questão da consulta aos adivinhadores, aos oráculos. Até hoje em dia a gente faz isso. Né? Tem a gente, assim, o povo em geral, tem cartomantes, e jogo de búzios e uma série de coisas aí que as pessoas consultam, querendo saber, aí no caso, sim, querendo tarô, querendo saber coisas pessoais. Mas aqui não, aqui eram oráculos que os reis, principalmente, consultavam para saber de que se tratava, do que ia acontecer no futuro do povo, naquela questão específica. Agora a pergunta que eu comecei, ela segue sem resposta. A gente não sabe o que era o Urim e Tumim. Eles sabiam, porque ele é citado para ser colocado, mas a gente não sabe se era uma pedra, se era um ídolo, um símbolo, ou seja, era um pergaminho com alguma coisa escrita, não se sabe. E a gente, então, eu achei bem interessante isso, queria trazer para vocês essa questão dos Urim e Tumim, que eu achei bem interessante. Então, era isso. Fico à disposição para uma pergunta que vocês tenham aí. É só abrir o microfone e falar, quem tiver. Antes de passar a palavra para quem queira fazer alguma pergunta, só agradecer ao Celso esse começo aqui do nosso estudo. Eu diria que no mínimo é um tema polêmico, né? As roupas são mais fáceis de explicar do que os Urim e Tumim. É sempre um tema espinhoso, né? Para gente que aprende desde sempre que a gente não pode consultar feiticeiros, não pode... a magia é sempre uma coisa complexa dentro, ou espíritos, enfim, não pode consultar outras entidades além de Deus, obviamente, né? Então, quando chega nesse assunto dos Urim e Tumim, a gente vê que realmente... como a gente vem dentro de uma evolução, como em várias outras áreas ou aspectos do judaísmo, né, que eram de uma maneira completamente diferente do que a gente sabe hoje, do que a gente pratica hoje, né? Começar pelos próprios sacrifícios que você citou, né? Mas os sacrifícios são mais óbvios, porque estão em toda parte da Torá, em particular em Levítico, né? Mas e os sacrifícios, ok, morreram lá com a queda do templo e tá tudo bem, né? Mas aí aparecem coisas estranhas como o Urim Tumim ou a não mistura de tipos de tecidos, né? Na roupa, enfim, começa a aparecer umas coisas que, ok, qual que é a explicação para isso? Quando a questão, você lembrou bem essa questão da mistura do tipo de tecido, essas roupas aí, elas eram de tecidos. Tinha roupa de lã e tinha roupa de linho. Mas só que o que não pode é misturar no mesmo tecido. Ou seja, ela entrelaçadas.
Pode, Entrelaçar. uma sobre a outra pode, não tem problema não. Porque aquele é foda, aquele azul, ele é de linho e aquele branco, o cotonete é de lã. É de lã. E essa é outra, são outras coisas interessantes, né? Que não tem muita explicação, né? Por que que não pode misturar? Eu estava lendo um texto que falava, não, tem gente que acha que não mistura porque faz mal para a nossa espiritualidade, enfim, para nossa alma e só que a gente não sabe o porquê, né? E tem outros que falam, não vai acontecer nada se misturar, mas é proibido misturar, ponto. Então, mas não acontece nada, não é que acontece algo de ruim se misturar. Verdade. Enfim, o Urim e Tumim é uma outra categoria, porque, enfim, entra num campo meio mágico, né? Mas, enfim, Totalmente, né? Um negócio que a gente está começando a saber o que que é. Então, mal e mal, né? Está aberta a temporada de perguntas. é. Não sei se alguém conhece alguma explicação, né, para isso. O que é isso, Paulo? Uma mãozinha. Paulo tá Não, dando tudo. um ok. Um like, eu vi, agora eu entendi o que é. Posso André, falar aqui, rapidinho? pode? Não Claro, dá, a gente não entendeu se você estava levantando a mão ou dando um Eu, ok, eu mas... levantei, não sei por que baixou. Não sei se Não, apertei tudo bem, alguma não, coisa você aqui. não levantou, você deu um ok em você vez deu de... um ok, assim, Deu um like. Então foi isso aí, reações, é isso mesmo. É isso É aí, tá bom. rapidinho, é só a questão do Urim e o Tumim. Ainda aí não vejo como magia. Primeiro que tem magia mesmo pela Torá, né? O Saul, ele convoca um cara lá para invocar o espírito, não sei de quem lá, de Elias, alguma coisa assim. E a Torá não fala, não vá atrás dos feiticeiros porque não existem. Ele fala que existem, mas não vá atrás dele. não vai Ela não até. falou que não existem. Ele Sim, com falou, certeza. existe, mas Exato. você não vai atrás dele porque você não É. precisa. E a questão do Urim e Tumim eu vejo um pouquinho diferente, porque aí você não está consultando um feiticeiro ou um espírito, você está consultando o próprio Deus. Acho que a ideia aí é o seguinte, você está consultando a mim. Como em outras vezes você chama o profeta, os reis chamavam o profeta e falavam, o que que Deus fala para mim sobre essa guerra que eu vou entrar? Ó, pode ir que você vai ganhar. Ah, eu não acredito. Então por que que você me chamou aqui? Então agora você vai perder. Então, mas eles chamavam o profeta para darem sinais e previsões, né? Ourinho Tubim ainda tem essa boa vontade que a gente pode ter. A única coisa do livro é que era só o sumo sacerdote que conseguia interpretar a mensagem que Exato. saía ali. E uma coisa que eu esqueci de dizer, e estou lembrando agora, Urim quer dizer luzes e Tumim quer dizer integralidade. Ou seja, o que eles querem dizer, o que eles querem dizer que aquilo que os Urim e Tumim disserem que vai acontecer. Então, era uma coisa inexorável. Não tinha, tipo, você não tem para onde fugir. E o que a gente falar aqui vai acontecer. Por isso é que ele era consultado só em ocasiões muito específicas de interesse público. Não podia perguntar assim, qual que é o número da Mega Sena para eu ganhar aqui. Isso não podia fazer na época. Mais alguma pergunta? Então, O Urim, já que você tocou no assunto, Urim é uma palavra que a gente usa até hoje, né? Quando a gente fala Hagurim Sameach, né? A gente fala isso em Hanukkah, né? É a mesma palavra, né? Festa das Luzes, né? Tem a ver com isso, né? Quer dizer, não tem nenhuma ligação com esse Urim, mas a não, nada a palavra é a ver. mesma. Enfim, a gente continua usando esse termo por uma outra coisa, né? Ixi, André? Celso, só para entender um pouquinho o espírito dessas parashots que se sucedem depois de Tró, nesse momento, o Michel Freller, na última exposição dele, ele, de certa maneira, se descola, não ele se descola, ele analisa que há um descolamento cronológico dessas parashotas, elas não são necessariamente uma depois da outra, né?
Mas, assim, para pegar o ambiente geral, você entende, já que começa com a história da menorá, que ela tem que ficar num lugar iluminado, etc., você entende que o Mishkan já está pronto. Eu entendo que ele está em construção. Ah, em Em construção. construção. Ou seja, Tá. porque aqui a Trumá e depois a gente vai ter Kitissá, Rachel e Pekudei, que terminam o livro de Shemot. Essas 4 parashot são como se fosse um manual de instrução. Para nós que somos dinheiro, um caderno de encargos, né, que vai dizer o que tem que fazer, tem que ter a trança de não sei de que cor, a cortina tem que ser assim assado, a coluna tem que ser revestida de tal material. Então, agora, só que essa paraxá eles dão uma pausa, e concordo com você que ela não é cronológica, eles dão uma pausa, ou seja, os 2 primeiros versículos que falam do Ner Tamid, da menorá, das lâmpadas que estavam acesas o tempo todo, ela ainda está vinculada com a paraxá anterior, com a paraxá de Terumá. Agora, depois eles passam a falar da roupa do sacerdote, depois para de falar da roupa e volta a falar da construção, de e depois vai ter a questão da doação também, vai lá em Vachel, que o Moisés recebe um donativo, manda parar, porque já tinha dinheiro demais. Como se fosse. Até isso é meio complicado. Mas aí e aí no final tem Pekudei, que é onde a nuvem assenta em cima do Mishkan. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. E você enxerga com essa história da roupa, eles falam só da roupa do sacerdote, não falam de roupas em geral, que um carpinteiro se parece um carpinteiro ou um cozinheiro se Não. parece um cozinheiro. Estão falando Não. só do sacerdote, Do certo? sacerdote e mais especificamente do Cohen Agadol, né? Que toda essa vestimenta, Tá. toda essa parafernália aí é o Cohen Agadol que usava. Os Kohanim comuns, vamos dizer, eles não usavam efod, não usavam shemishpat, não usavam nada daquilo. Usavam só as roupas mais internas, vamos falar assim. Você enxerga que, nesse momento, existe um convite a uma materialização, em geral, do que a gente pode chamar a formação de um rito, ou de rituais, não? Total. Total, né? Total. Tanto que eu não trouxe aqui, porque a gente aqui no Nacional, como eu falei, a gente evita de falar de sacrifício, mas é descrito o bicho, como é que vai matar, qual a parte do bicho, o diafragma dele tem que fazer não sei o que e tal, vai queimar, tem que fazer uma pilha tem que pegar o corpo e botar as patas traseiras em cima da cabeça do bicho antes de queimar, e joga sangue para todo lado, e aí mistura farinha com azeite para queimar. Então tem todo um ritual que é descrito aí. Você enxerga que toda essa montagem, seja tanto daqui a pouco com os detalhes de como faz a cortina, e como faz o pilar, e como faz artesãos de cobre, etc., além do que as roupas e além de outros detalhes, está se criando uma linguagem comum, própria, com alguma inspiração no que seriam as religiões da época, só que com uma assinatura própria. É uma formação de linguagem, isso tudo? Imagino que sim, porque no caso, por exemplo, da nossa paraxá, dessa especificidade da nossa paraxá dessa semana, essa vestimenta é para o povo identificar de cara, aquele ali é o Cohen Agadol. É o que está diferente de todo mundo. Tá? As pessoas saberem que o Cohen Agadol era uma espécie de, como a gente não tinha rei, ele era um cara que era um superior hierárquico a quase todo mundo, só estava abaixo do Moisés. Porque ele era um superior a todo mundo. Então, era como a história do dito que tem em português, né? O hábito que faz o monge. A roupa dizia quem era o chefe, vamos dizer assim. Essa vestimenta identificava o povo. Celso, eu vou indo devagarzinho, não que eu tenha um plano terrível atrás da mente,
mas é que eu quero construir se há nesse momento realmente eu diria assim, um desvio proposital de uma, eu diria, de uma inspiração muito maior ou necessária, porque nós estamos ainda com uma primeira geração que acabou de sair do Egito, não estamos com a segunda, que vai se passar daqui a pouco com a questão dos espiões, né, que vão, vão acabar virando 40 anos, etc. Você, você vê que Moisés, é que eu sempre me intriguei se existe uma tensão ou não entre a ideologia utópica de Moisés, que nós vamos ver em Kitissá daqui a pouco, mas a gente já tem visto em outros momentos, tá? E existe, Moisés confabula com essa casta toda em formação, né? Cohen Gadol, Cohen segundo escalão, levitas, etc. Ele acha, ele aceita, ele não diz nada, faz parte de um plano falar a linguagem da massa, para que a massa se mantenha unida, pelo menos até então. Então, os sonhos de que todos seremos sacerdotes vai caindo um pouco, ele cai na real. Essa é a linguagem das massas? Pergunta marxista, tá? Eu acho o seguinte, eu acho que ele aceita isso, até porque é o irmão dele, que vai ser o primeiro Cohen Gadol, então acho que isso aí facilita um pouco essa aceitação por conta dele. E a gente vai ter, logo mais ali na frente, Korah, que era primo deles, que se rebela, porque também é da mesma tribo e também quer esses privilégios, e aí ele também acontece o que acontece com ele, né? Então, assim, existe toda uma situação eu acho que ele aceita, sim. Respondendo a sua pergunta, eu acho que ele aceita, eu acho que ele tem ele convive bem com isso, até porque é o irmão dele. Então... Tá. Bom, passo para a próxima, Marli. Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, é super interessante tudo que você descreveu, né? Porque o nível de detalhes, eu acho que é onde estão, talvez, aí as maiores reflexões, né? Que a gente já vem falando desde a paraxá anterior, né? Tem alguma coisa muito oculta para mim, assim, que no meu modo de ver, né? Mas para mim o que me intriga, e eu queria ouvir um pouquinho mais de você, Celso, ou de algum de vocês, me intriga muito que não aparece Moshe nessa paraxá. Isso para mim, ele né, não desmerecendo tudo que você falou, que é muito rico, mas assim, eu acho que é um ponto, alguém, não sei se é alguém de vocês, mas eu entendo que ele não aparece nessa paraxá porque ele passou o sacerdócio dele. Quer dizer, Deus queria, ele passou para o irmão, né? Na realidade, não aparece ninguém, né? Porque a paraxá é toda narrada no imperativo, é todo um conjunto de comandos, de mitzvot, né? de ordens divinas, que é passada e vai sendo citada. Ele não aparece, ele está ali ouvindo. Ele é o ouvinte disso tudo. Isso é tudo passado para ele. E ele depois vai repetir para o Arão, para os filhos e tudo mais. Então, assim, ele está ali. Só que ele não tem uma postura ativa. Ele é passivo. Ele é um ouvinte. Então, assim, é bem estranho essa omissão, né? É como se o galã da novela ficasse nos bastidores, né? Então, assim, é intrigante. Para mim é intrigante. Não sei se alguém tem mais alguma coisa assim. É uma cena que o ator principal do filme não aparece. É uma cena importante, não sou dúvida. Mas, Marli, a tua desconfiança eu acho que a Paraxá convida a você justamente fazer esse tipo de pergunta, porque
isso vai totalmente contra, eu diria, não sei, depende da visão, né? Eu que te tirei do estreito, da mente estreita, né? E de repente a gente se mergulha nas mágicas, nas superstições e nas coisinhas da vida, porque eu acho que também é humano ser assim. É humano. Então não adianta uma utopia maravilhosa se você não conversa a linguagem das massas, né? E aí é um grande mistério, né? Porque se você pegar o que a gente convive hoje, mundialmente, você tem que, às vezes, se curvar, não à vontade das massas, mas aos anseios das massas. Eu acho É que verdade. Moisés se retira de cena porque tem uma montagem maior além dele, além do que ele gostaria, necessária para manter as pessoas unidas por hora, por hora, por hora. Acho, Bom, acho. é uma análise, é uma possibilidade. Dani, É, nesse assunto do Moshe e do Aharon, eu queria lembrar que lá no começo, na sarça ainda, eu vejo a atitude quando Deus coloca Aharon como porta-voz de Moshe, já ali uma forma de colocar Aharon na história, que era o irmão mais velho de Moshe. A gente tem que levar em consideração que ele não é só irmão de Moshe, ele é irmão mais velho, né? Irmão mais velho, naquela época, tinha um status maior. Então, como que Moshe vai ser o grande líder se ele tem um irmão mais velho? Ah, pronto, põe o Aharon de porta-voz. E aí, né? Então, eu vejo desde lá um movimento para não ficar centralizado demais em Moshe. A Parashá Itró vem dizer isso categoricamente, né? Itró coloca categoricamente para Moshe, ele aceita. E aí, eu ia falar isso só, né? Mas pensando na pergunta que você fez, Marli, talvez Moshe não aparece na Parashá justamente para dizer para a gente, olha, Moshe, né? Não, a Torá vive sem Moshe, ok? Moshe Rabbeinu, nosso grande líder, nosso maior profeta, mas que a gente não deva também, né? Idolatrá-lo. Idolatrar, exatamente, colocar Acho Moshe como perfeito. um grande. Então, talvez está aí o segredo da ausência de personalidades, né? Você vê que aqui não tem personas, não é só que não tem Moshe. Eu não não tem tenho nenhuma ninguém. personalidade, eu tenho só a indicação do Cohen Gadol. E mais uma coisa, não lembro em que paraxá que é, mas também é descrito como os filhos de Aharon deveriam se vestir, ou seja, também tem uma vestimenta para os auxiliares do Cohen Gadol, que reforça aquela imagem que você trouxe, Celso, de que é fácil distinguir na população, é fácil olhar para a multidão. Eu sei quem é o Cohen, porque eles estão vestidos daquele jeito. Tem uma uniformização aqui, né? Eu É, imagino. a roupa dos Kohanim, eu também não me lembro qual é a paraxá, é basicamente a que estava por baixo. Ele não tem aquele o efode em cima da calça, não tem o peitoral, não tem aquilo tudo, mas ele tem a roupa interna, vamos falar assim, era realmente uma coisa diferenciada da roupa do restante do povo. Sim, e só Paulo, mais uma coisa que me oh, deixa desculpa, Zé. curioso, tem toda uma explicação de que não deve ter degraus no altar para que a gente não visse a nudez do Cohen, né? Mas ele está com uma calça em cima da calça, o que não falta é roupa protegendo a nudez do Cohen. Não, não, e tem mais, na Paraxá fala que por baixo de tudo ele ainda usava um calção que ia da região dos rins até os joelhos para que a área genital dele tivesse contato com nada, o mínimo contato com nenhuma dessas peças de roupa aí. Na Desculpa me Paraxá tem alongar, isso. não era da pergunta, mas do que você falou.
existe alguma relação entre aquela linha, aquela faixa que a gente amarra no Kittel, por exemplo, em Rosh Hashanah Yom Kippur, ou que eu vejo muitos Hassidim, eles amarram na hora da reza, e eu entendo que é para separar o lado superior do lado inferior, deixar a genitália para baixo. Você acha que Exatamente, você já viu se tem alguma exatamente. relação com isso, Tem, não? tem, tem. É que aquele cinturão, aquele cinto, separaria a área do pecado da área nobre, vamos falar assim. E em português é cingir a cintura, né? Isso, cingir. Esse é o nome. É, Esse é um verbo em português. cingir na Bíblia tem no Torá fala assim, você tem que cingir o seu lombo. Alguma coisa assim. Sabe que Obrigado. na maçonaria também é usado, viu? Nos rituais de maçonaria, para quem já assistiu, teve oportunidade, existe também algo que Parecido, elimina né? toda a parte genital, sexual, sei lá como dizer. Também é Eu uma. não Uma lembro, não. brincadeira. Eu Como não se desse lembro, para não. fazer isso só com uma cordinha, mas tudo bem. Vamos adiante. Então, eu lembro só do avental, o avental do trabalhador, do obreiro. Eu não- É. Mas a questão do cingir, primeiro que tem peça, né? Saímos com a cintura cingida. Aliás, nós comemos com a roupa cingida, estava apertada na gente. Então, não é tanto só ligado à questão animal e intelectual, mas também de estar pronto, né? Mas realmente, quando se reza de manhã, o livrinho que eu usava aqui, ele dizia que você se arruma e passa o cinto para você separar a parte animal, nem é baixa, na parte animal da parte intelectual, né? Hoje também de manhã eu estava vendo aquele negocinho do Rabaz, ele fala sobre essa questão da rampa. Ele fala, mas e aí, por que está exatamente o que você falou, Dani? Ele está com roupa por baixo, por que ele tá cobrindo de quem? Ninguém vai ver. Aí ele fala que é para mostrar como o judaísmo dá valor até para as coisas inertes, porque o Rashi diz que isso é para evitar que as pedras ficassem envergonhadas quando o sacerdote passasse por cima dela. Então, para que nem as pedras se envergonhassem, isso aí é do Rashi. Interessante, né? Mas o que eu ia falar, rapaz, passou tanta coisa aqui que eu acabei esquecendo. A questão do sacerdote, acho que é um pouquinho antes, quando a nuvem baixa, eles fazem a consagração do sacerdote eles, na sequência, morre o filho do Arão, é nesse momento que mostra as roupas dele. Mas eu tinha me inscrito para falar sobre uma outra coisinha, mas ficou tanto lá, tanta coisa foi surgindo nesse caminho. Ah, lembrei. E aí eu fecho. Essa questão do sacerdote com toda essa indumentária pomposa, etc., tal, né? Ah, porque foi superstição. Eu acho assim que a superstição ela tem muito, né? A mezuzá está lá, mas não é para a gente passar a mão para colocar no bolso para ter dinheiro, né? Para começar, né? Nós não temos que usar hamster no pescoço para proteger não sei do quê. Então, a superstição está aí, a gente nem percebe. O Celso falou que é natural a gente olhar tarô. Eu já estudei tarô, eu já estudei astrologia, está muito enraizado. Mas eu acho impressionante como até numa sinagoga ortodoxa, você tem uma salinha ali com umas velhinhas, onde você vai lá pedir milagre para um rabino que o Talmud diz que fazia chover. Eu esqueço sempre o nome, sou péssimo para nome. Mas é isso, era um cara que sentava e ele dizia, para de chover, que era uma seca muito grande, e ele foi lá, chova, e choveu. Então, as pessoas vão lá pedir milagre. Eu falei, Rabino, mas por que as pessoas vão aqui pedir milagre para esse Rabino? Ah, é costume. E ele deixa a vela lá para as pessoas acenderem para pedir para o Rabino. É uma coisa muito junta. A questão da indumentária, não é porque eles são supersticiosos que isso existe, faz parte da mente nossa, né? Veja só, o Supremo Tribunal Federal, não só aqui, na Inglaterra os caras colocam peruca, botam a toga, colocam peruca na cabeça. Aqui os caras colocam aquelas roupas pretas lá, capa de Batman, né?
numa cadeira acima de todos nós. Quer dizer, essa sugestão teatral, coreográfica, assim, ela faz parte do nosso dia a dia para impor respeito, etc. Tal, né? A gente só critica porque eles estão fazendo isso para que eu acredite em Deus. Pô, mas a gente não devia ficar achando estranho. Estou fazendo isso para ele que acredite em Deus. Que ótimo! Que ótimo! Você está fazendo com que ele acredite em Deus. A gente fica aceitando isso porque o cara fala porcaria na hora que julga. A hora que você vai lá separar da mulher, ele olha assim: 30%, mas excelência, já falei, é 30%. Quer dizer, é melhor então que o cara acredite em Deus pela indumentária do que a gente ficar aceitando. Aceito não só isso. O rabino sobe na Bimá, só ele coloca o talit na sexta-feira. Aí ele coloca aqui assim, põe no coisa, aí eu vou abrir o Aruach Kodesh, eu vou lá, coloco um talitezinho, coloco como se fosse um Echarp, não é um talit, é um Echarp, mas tem o ritual, né, que faz parte, um pouco faz parte, acho que não teria como a gente evitar. Ele é Cohen, ele tem que ter uma indumentária, ele tem um ritual diferente de mim, que fico fora, né? Então, acho que vamos dar um pouquinho de Não, desconto, né? e não é só isso, né? Aqui realmente essa paraxá ela traz as funções dos Kohanim nessa época. Ou seja, inclusive ele se vestia para ele, porque, por exemplo, quando a gente lê o ritual de Yom Kippur, por exemplo, quando a gente lê no Saf de Yom Kippur, o ritual que o Kohen Gadol fazia, que ele ficava longe da família por uma semana, que ele tinha que fazer jejum, que ele tinha que vestir uma roupa branca, que ele entrava lá no Kodesh HaKodashim com uma corrente amarrada na perna, se ele morresse lá dentro, puxava porque não podia entrar para tirar ele. Então tem toda a questão da ritualística aí é muito presente. Você tem razão nisso, Paulo. E para isso tinha vestimentas específicas para cada uma das situações. Davi. Sim. Não, o Paulo falou tantas coisas que agora eu que fiquei perdido com tudo que ia falar. Mas vamos lá, Paulo. Só respondendo para o Paulo, a questão do Talita, agora eu vou defender o lado dos rabinos também, né? Deixa eu só abaixar minha mãozinha aqui. A questão de usar o talit do rabino, só o rabino usar o talit, né, como você trouxe, é mais ou menos o contrário do que a gente costuma imaginar. Na teoria. Na prática é outra história, mas na teoria, o rabino usa o talit para ele parecer mais humilde, né? Ele não está usando uma roupa chique, ele não está usando uma roupa diferenciada, ele tá escondendo, é uma questão de humildade, mas isso é na teoria, tá bom? Eu não vou discutir se a rabino A ou rabino B ou C, não importa, fica mais, parece mais importante quando ele está usando talit do que o resto da comunidade que não está usando, né? Então isso em relação ao talit. Agora, se me perguntar por que quando sobe no Aruach Kodesh a pessoa da comunidade também põe o talit, isso é um costume, na verdade é um É costume. costume, não? É costume, não tem nenhuma regra para isso, enfim, você está próximo da Torá, enfim, algo por aí, mas não é só um costume. Até o próprio talito do Rabi também é um costume, não? É um costume, com certeza. Lugar nenhum fala que ele tem que usar. Não. E tem muita gente que não usa. Tem rabinos que não usam. Não é uma obrigação. Não é uma alahá, de longe, com certeza. Não. A questão de Moshe não aparecer nessa paraxá, Moshe e Aharon, eu acho assim que é só uma questão de estética do texto. Eu não vejo nada escondido, até porque o tempo todo está se falando deles, né? Logo no comecinho do capítulo 28 fala: traga seu irmão Aharon para você. É óbvio que ele está falando com Moshe e que ele está falando de Aharon. Então, assim, depois cita todos os filhos, Aharon, Nadav, Avihu, Nadav, Avihu, Elazar e Tamar. então, estão todos ali. Eu acho que se for para dizer alguma coisinha, eu diria, né? Aí um pouco na linha do que a Marli perguntou, eu acho que aí o André falou alguma coisa, é o momento onde o Moshe sai um pouquinho do meio do palco e
essa paraxá está falando muito dos Koanim, né? Muito dos sacerdotes, né? E não é o caso de Moshe. Então vamos deixar um pouquinho do palco para essa outra turma aí nesse momento, né? É assim mais ou menos que eu enxergo. Sobre as superstições ali, né, que o Paulo também comentou, sim, estamos cheios de superstições para todos os lados, né? A gente eu insisto, né? Mas claro que isso é do ser humano, mas toda vez que eu tenho oportunidade eu insisto com quem eu estou falando de que todos esses elementos aí, agora estou falando da mezuzá, ou, enfim, de todas as coisas visíveis que a gente tem e o próprio Ner Tamid que está citado aqui na Parashá, né, são apenas maneiras da gente se lembrar de Deus. Ou Kippah também, é a mesma coisa, né? Não tem nenhuma. Realmente eu não consigo ver nenhuma maneira diferente, né? Do que, olha, isso é um sinal. Tá? Lembra que aqui está Deus, quer dizer, você está num ambiente sagrado. Lembra que você, quando você sai de casa, quando você volta de casa, você tem que lembrar de Deus, né? Lembra quando você põe o talit, né? Das mitzvot e por aí vai, né? Podemos enxergar como superstição, né? Eu sei que tem muita gente que beija mesmo e fala, ok, né? Essa de pôr a mão no bolso eu não tinha ouvido ainda, mas faz sentido também. A última coisa que eu queria falar sobre o Ner Tamid propriamente dito, né? Que está nas nossas sinagogas, falamos sobre ele na última semana, falamos desse sábado, estamos pensando como vai ser o nosso Ner Tamid no Neshama. A única coisa que eu queria trazer é que existe duas possibilidades de interpretação sobre o Ner Tamid nessa paraxá, Irashi traz isso, né? Uma é de que o Ner Tamid ele tem que ser aceso, como o Celso falou, toda noite, e ele vai ficar aceso até o fim do dia, e na noite seguinte ele vai ser reaceso. De manhã vai acabar o óleo, tá bom? Vai ficar apagado, à noite tem que ser aceso novamente. Então é o Tamid no sentido de repetidamente, né? Ele tem que estar aceso a cada noite. Né? E a outra interpretação, que é o que a gente usa hoje, inclusive nas nossas sinagogas, é que ele está sempre aceso. Né? Então é o Ner Tamid no sentido de eterno, né? O tempo todo. Né? Ele não apaga nunca. Né? Mas aparentemente não é o que a Torá nos diz, pelo menos segundo Rashi, né? A explicação de Rashi é clara. Ele tem que ser aceso toda noite e no dia seguinte, na noite seguinte, de noite em noite, os Kohanim têm que reacender, ou enfim, acender de novo o Ner, e não é que ele vai ficar aceso durante o dia inteiro, tá bom? Isso é a explicação que Irashi dá logo no começo da Parashá, tá bom? Só para Exatamente. registrar. Enquanto é isso que você está falando, no Talmud tem uma história porque as lâmpadas eram limpas pela manhã, quando depois elas queimavam toda noite, de manhã eles limpavam. Tem a história de um sujeito que era uma espécie de uma corrida para limpar essas lâmpadas, era uma grande honra fazer isso. Tem a história do sujeito que cai na rampa, ele quebra a perna. Então, aí depois disso, eles tem uma disputa, um empurra o outro, o cara cai lá de cima, se machuca, aí eles começam a fazer um sorteio. Tinha um sorteio, quem é que vai limpar hoje? Então, e até conta como é o sorteio no Talmud, que era lá em Minas a gente chama de 2 ou 1, você põe 2 dedos ou 1 dedo. Aí se falava um número e contava quantos dedos estavam, aquele número que caísse era o cara que ia limpar naquele dia. Então tem isso no Talmud também descrito lá. Essa história eu não conheço. Não conheço. A história de limpar eu lembrava, é verdade, eu já tinha ouvido isso, mas não que tinha uma disputa para quem ia limpar, isso eu não conhecia. Que tinha que limpar todo dia, é verdade, está escrito também isso aí, né? Muito bom. Mais alguma dúvida? Alguma questão? Estamos mais ou menos dentro do Eu nosso horário. só queria contar, Fala, você falou Dani. de superstição no judaísmo. Pelo amor de Deus, gente, o mundo sefaradi é lotado de superstição. Meu pai beijava a mezuzá 3 vezes antes de sair de Tem. casa. Nossa, gente, é superstição em cima de superstição. E queria lembrar que uma das grandes críticas de Levinas era que o judaísmo era muito supersticioso, né? Sim, sem dúvida. Ele justamente falava, isso aí é muita superstição, esse Deus aí, cheio dessas manias, né, deles. Eles não seguem nem o texto original.
Dani, você acha que as vestimentas. Você acha que o Cohen Gadol era sefaradi? Sabia que ia chegar Então, uma dessa. na verdade, ainda não, né? Precisava ir para a Espanha, melhorar muito, conviver naquele período maravilhoso todo. Mas se você Depois dar uma leu, maturada no norte da África. mas se você leu o livro do Amos Oz, né, aquele de Amor e Trevas, que ele, quando era criança, ele ia para o porto, ver os navios chegando. Quando chegava, o pessoal que estava logo no pós-guerra, né, o pessoal que chegava da guerra chegava esfarrapado, né, todo mundo muito magro, roupa do corpo e tal. Quando chegava um sujeito todo perfumado, com as roupas exuberantes, esse aí é Sefaradi. O Amos Oz conta isso no livro dele, de Amor e Trevas. Uau, tá bom. Vamos encerrar formalmente o nosso estudo de hoje, depois a gente pode continuar aqui mais um pouquinho, se quem quiser. Eu queria lembrar então que nesse sábado, às 9h30 da manhã, a gente tem Shacharit, Shacharit Tetzaveh, e será uma honra encontrar todos vocês lá na sinagoga ou através do Zoom. Vai ser mais um Shabat, tenho certeza, muito, muito rico. Nós vamos, na quarta-feira que vem, finalmente estudar Parashat Kitissá, e tem alguém que adora Parashat Kitissá e que já topou nos orientar na semana que vem para esse estudo de Kitissá. Eu já dou as boas-vindas ao André na semana que vem, quarta-feira às 8h30 da noite. Lembrar também que só reforçar que dias 22 e 23 de março tem tempo ainda, mas só falta um mês agora, não é que falta muito mais do que um mês. Daqui um mês certinho a gente vai ter o nosso Shabbat Zahor, que é aquele Shabbat que precede Purim. Já estou confundindo, que festa está chegando? Purim, não Urim, mas Purim. Então, na sexta-feira à noite, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh. No sábado de manhã, o nosso, então, Shacharit Zahor. E no sábado à noite, a nossa grande festa de Purim, com muitas atividades interessantes, muita comida também. Todos mais do que convidados. Reservem as duas datas, dia 22 e dia 23, sexta e sábado. Os detalhes vão seguir, vão todas ter a versão presencial aqui em São Paulo. Quem não estiver em São Paulo vai poder participar, acompanhar online. Mas quem puder vir para São Paulo vai ser um momento muito especial para a gente estarmos todos juntos comemorando a festa de Purim. Então, dia 22 e 23 de março. Em breve, novidades sobre o nosso curso de judaísmo. Recebi vários contatos durante a semana. Quem ainda não se manifestou, não deixe de fazê-lo. E acho que é isso. Obrigado a todos, obrigado principalmente ao Celso pela Obrigado pelo convite. disponibilidade. E nos vemos, se Deus quiser, no sábado. Shavua Tov para todos e boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigada.